Olha só, cara, essa notícia é complicada. Foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa. Esse foi um trecho do depoimento do ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso dos assassinatos da ex-vereadora, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. O Lessa ainda disse que os mandantes pensaram em matar o Marcelo Freixo e falou da proposta em comandar uma nova milícia no Rio de Janeiro. É literalmente chocante, mas é uma escalada hierárquica de um ex-policial miliciano. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Muito bem, Daiane Oliveira. Quer dizer, então, que dentro de tudo o que aconteceu nesse final de semana, ainda teve esse assunto aí, o Rony Lessa dizendo qual foi a proposta que deram pra ele, era chefiar uma milícia no Rio de Janeiro. Era isso que ele ia ganhar, sendo, enfim, esse ex-BOP que se envolveu com o bicho, enfim, e agora tava tendo essas relações aí, né? Complicado. Isso. O Lessa, que já era réu confesso, né? Que já tinha participado do processo de delação, ele deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico da TV Globo na noite, né, deste domingo. E nessa entrevista exclusiva, ele deu alguns detalhes. Dentre esses detalhes, que é um dos pontos que todo mundo perguntava, né? Mas qual o intuito de matar a Marielle Franco? E mesmo após os mandantes aparecerem, né, os irmãos Brazão, sempre se questionou o motivo. E era ainda uma pergunta que parava no ar. Há 2 semanas, mais ou menos, a gente até comentou, teve um corte sobre isso, sobre os prints das conversas de WhatsApp, mas ficou muito mais nítido agora, com a entrevista do Lessa ao Fantástico, quais foram as motivações que deixaram aí, quais vantagens que foram dadas para os executores e quais as motivações dos mandantes do crime. Algumas coisas que Lessa falou foram bem chocantes. Uma delas que já se sabia que esse grupo, essa organização, monitorava alguns políticos do PSOL. Uhum. Não só a Marielle Franco, que foi a executada, né, que foi a morta, junto com o seu motorista, o Anderson, mas também outras pessoas. Só que existia um plano de morte para o Marcelo Freixo. Já era algo muito articulado dentro deste grupo. E outras questões também, como a criação de uma nova milícia, né, de um loteamento irregular na zona oeste do Rio de Janeiro, e aí a execução da Marielle estaria diretamente ligada, porque esse loteamento ali era uma região próxima de defesa da Marielle, e ela justamente estava naquela linha ali de combater as milícias. E neste caso, o lucro estimado para essas pessoas ali que estariam no processo de articulação para dominar aquela região seria de 20 milhões de dólares, ou seja, cerca de 100 milhões de reais foi o valor da vida da Marielle Franco, né? Marielle Franco morreu por este valor. Vamos assistir um trecho de mais ou menos 2 minutos do Fantástico, que é bem chocante, porque ele traz todo o embasamento. Vamos lá, tá na tela. Um assassino, sempre disponível. A gente tem que matar, não tem problema. Eu aceitei de cara, sem saber até quem é. O matador de aluguel Rony Lessa falou por 2 horas sobre o plano de assassinar a vereadora Marielle Franco e de como acreditou que a proposta criminosa seria o negócio da vida dele. Não é uma empreitada para você chegar ali, matar uma pessoa e ganhar um dinheiro, não. Lessa diz que o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e o irmão dele, deputado federal Chiquinho Brazão, são os mandantes do crime. E que, como pagamento, ofereceram a ele e a um dos comparsas, o miliciano Macalé, uma área na zona oeste do Rio. Um loteamento clandestino que, no futuro, valeria milhões de reais. Era muito dinheiro envolvido. Tá? Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos 2 loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Na época, como até hoje, eu não sei quanto está o dólar, mas era na base de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, isso aí foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa, uma coisa assim impactante realmente. Rony Lessa apontou aos investigadores, com o uso de localização por satélite, as supostas áreas onde seriam criados os loteamentos. Fantástico foi a região. São 2 grandes extensões de terra em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.
No relatório da investigação, a Polícia Federal afirma que, depois de buscar informações por meio de fontes abertas, humanas e material apreendido no curso das apurações, não foi possível encontrar evidência concreta de planejamento de alguma ação no sentido de ocupação na área. Rony Lessa não diz quando o empreendimento fora da lei aconteceria, mas afirma que seria um dos donos com um poder criminoso que se refletiria até em eleições. A gente assumir, na verdade, ia criar uma milícia. Então ali teria a exploração de gatonete, a exploração de comes, a exploração de qualquer coisa que a milícia explora. Venda de gás, tá? A questão valiosa ali é o quê? Depois, é a manutenção da milícia, porque a manutenção da milícia vai trazer votos. Então, na verdade, olha aí, eu não fui contratado para matar a Maria como um assassino de aluguel. Não, eu fui chamado com a sociedade. Tá? Rony Lessa afirma na delação que... Tá aí, ó. Foi chamado para uma sociedade do crime e a gente vê isso, né, a gente já tem isso no nosso subconsciente, desde o Tropa de Elite 2 lá, já é velho, a história da ligação entre ex-policiais e a milícia, mas me parece, no caso do Rony Lessa, isso é explícito, né? O Rony, que era um policial que era do BOPE, inclusive o Rodrigo Pimentel tem inúmeros cortes do Rodrigo Pimentel falando que ele era um excelente combatente, que não sei o quê, que era um cara, babapá. E aí, quando largou da polícia, começou a trabalhar com o jogo do bicho, trabalhar com, enfim, sendo um matador de aluguel de quem comanda o homicídio no Rio de Janeiro, né? Que o bicho já não é desse século só, né? O bicho sempre fez isso. Então... o que a gente vê ali é uma escalada, assim, meio que do crime organizado mesmo. Saiu de policial pra segurança do bicho e do bicho pra milícia, né? Tentando, de alguma forma, dominar um espaço da milícia. E aí tem tudo isso a se explorar, né, galera? A ideia era fazer esse loteamento e tudo mais, e daí tem tudo isso pra explorar. Tanto voto, quanto gás, quanto água, quanto padaria, quanto luz, quanto gatonete, né? Então, qualquer área que você encontre em qualquer lugar vale esse valor aí, ou consegue erguer esse valor rapidamente. Então, era uma proposta séria, gente muito grande dentro do Rio de Janeiro e que tem que ser levada em consideração, né? Com certeza, é o que vem dizendo essa reportagem, né? Exatamente. E também um outro ponto, você falou de policiais, né, que, né, estariam nesse processo da milícia, mas também os políticos. E é importante a gente bater na lógica dos políticos, porque tanto o Domingos quanto o Chiquinho, eles tinham um poder político muito grande, inclusive uma apuração da Polícia Federal para o caso de Marielle Franco identificou, inclusive, desvio de verbas de emendas parlamentares para grupos ligados à Brasão. Inclusive, 4 novos inquéritos foram abertos justamente no tribunal, através desse processo ali do Domingos Brasão. Então, não é só pelo fato da Marielle, mas também, nesse caso, foi um caso de execução, mas outros casos de desvio de verbas de milícia, e o que se acontece na comunidade também, né? Porque as pessoas acham que a milícia na favela, por exemplo, ela pode ser melhor do que o tráfico de drogas. Qual é a diferença? Preços abusivos, violência, tortura, mortes, então tem todo tipo de crime acontecendo dentro desse processo, é a mesma coisa. Não, literalmente, o que o Lessa confessa é uma formação de quadrilha, né, e valores altíssimos estipulados para a execução da Marielle. E aí o outro ponto que a gente aborda também é justamente com outras pessoas, especialmente do PSOL, que estavam sendo investigadas, porque então... né, nessa linha, né, pessoas que estão sendo investigadas porque são as pessoas que vão de contra o pensamento desse grupo. E essas pessoas são de que partido? PSOL. Então, para mim, o PSOL é o partido combativo que não se junta a eles, né? Então, já estou, né, minha linha de raciocínio é essa. E a outra pessoa, por exemplo, que já estaria nos planos de execução seria o Marcelo Freixo, justamente uma pessoa que estaria também ali articulando na CPI das milícias contra as milícias. Sim. E vamos lembrar que a gente não está no filme de faroeste, a gente não está no século XVIII nem XIX, a gente está no Brasil, no século XXI, em que se acha aceitável a execução de pessoas inclusive influentes,
por especulação imobiliária, para você conseguir ali fazer seu puxadinho, sua formação de quadrilha. É o crime. Os caras trabalham nessa esfera. Eles não se importam com absolutamente nada. Trabalham com a esfera que pode, né? Na esfera que pode. Então, tipo assim, todo esse loteamento às vezes acontece por um projeto de lei, de moradia, olha só que coisa boa, vindo de uma proposta de um vereador do PL. Nossa, que coisa maravilhosa, vamos regulamentar ali aquelas moradias, que legal. E daí entendeu? Então, tipo assim, é isso, são os tentáculos por dentro do Estado. Isso a gente vê já não é de hoje, né? Mas é que é muito complicado, né? Como frear isso, como parar isso, né? Essa influência da milícia, ela tá dentro do Estado. Então, imagine, né? Se a gente tá falando de um deputado federal e de um conselheiro do Tribunal de Contas, que também já foi deputado, se não me engano, aí também já teve, né? Dentro do poder público, né? Do Rio de Janeiro, e era uma família de grande influência dentro desse meio, né? Da milícia e tudo mais. Enfim, se a gente vê o envolvimento dessas pessoas, dá pra gente ver até onde se dá. Não é à toa que essa milícia aí, ó, conseguiu, de certa forma, emplacar a presidência da República, galera. Entendeu? Dentro de todos os grupos que podiam ali assumir, né, essa posição do antipetismo e tal, e tomar para si, né, aquela parcela de votos, né, que anteriormente era do PSDB meio dado. A gente até achou, né, em algum momento que o PSDB tinha tudo aqueles votos mesmo, né? Nunca teve, né? Teve lá os seus 6, 7% ali, o resto era tudo voto do antipetismo. Esses caras aí, dentro de todos os espectros que poderiam de alguma forma ter assumido esse vácuo de poder ali a partir do impeachment da Dilma e tudo mais, quem assumiu foi a milícia, né, meu? E a milícia é usada enquanto... Eu acho que, assim, ideologicamente falando, é como se fosse meio que a realização ideológica de uma machosfera, assim, golpista e tudo mais, que tem pouco amor pela democracia, pouca consideração pela democracia e que usa essa truculência, essa violência enquanto exemplo de vida, sabe assim? De tomar conta, enfim, de ter arma e não sei o quê, enfim, né? Não é à toa que um policial que saiu de um batalhão comum e foi para um grupo de elite da polícia, saiu dali para, enfim, ser segurança de bicheiro, né, irmão? Então, tipo, saiu do bicho pra entrar pra milícia e a partir disso aí, enfim. A gente viu essa história também com o Adriano, né? Adriano da Nóbrega, né? O Adriano da Nóbrega também teve uma história similar a essa, né? Então, Salmado, me permita só fazer uma pontuação, né? A Polícia Federal, nesse processo de Marielle Franco, por mais que não tenha diretamente uma ligação, mas aponta, né, a família ali do Bolsonaro como uma família amiga da família Brazão. Então, vale sempre lembrar que, dentre todos os bueiros que estão sendo abertos, o nome da família Bolsonaro sempre aparece de alguma forma. Está sempre, né, ali, né? E, inclusive, né, é o Eduardo defendendo o Domingos Brazão, o Bolsonaro tentando articular ali para o Brazão não ser, né, não continuar preso de forma preventiva, e falando disso numa live, e por aí vai, né? São muitas questões que relacionam diretamente tudo que não está prestando com a família Bolsonaro. Isso é um problema seríssimo também no Brasil. Beleza, mas eu acho que esse problema vai ter resolução. E a gente vai estar aqui para noticiar tudo isso aqui no Plantão do Meteoro. Eu sou Vitor Salmazo, estive aqui com Daiane Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela lá em Daiane J. Oliveira, ela é diretamente da Bahia. E nos vemos no próximo Plantão. Tá tudo certo por aí? Por aqui mais ou menos, cara. Essa notícia aí...